luz de Jesus alcance o coração em todos nós. Vamos dar início à nossa sessão. Hoje nós vamos ler Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino. Carlos Torres Pastorino, ele é tradutor, foi, né? Tradutor que desencarnou já há algum tempo. Tinha Sabedoria do Evangelho, uma coletânea dele, era a tradução do hebraico. Aquilo que Jesus falou, tá? Tinha na Bíblia, traduzido corretamente. Então a gente via as distorções que tem na Bíblia hoje, né? E vamos lá, vamos trazer a nossa mente para o nosso ambiente, vamos prestar atenção na leitura. Não critique. Procure antes colaborar com todos, sem fazer críticas. A crítica fere, e ninguém gosta de ser ferido. A criatura que gosta de criticar, aos poucos se vê isolada de todos. Se torna chata, né? Toda hora chamando atenção. Se vir alguma coisa errada, fale com amor e carinho, procure ajudar. A gente pode entrar. A gente tem que procurar sempre, quando vê que a pessoa está errando em alguma coisa, diante de todo mundo, sozinho, conversar, apontar, olha aqui, ó, acho que você está errando isso. Os dois sozinhos, sem gritar. Falar docemente, como Jesus falou. Mas, sobretudo, procure corrigir os outros através do seu próprio exemplo. Então, nós precisamos exemplificar. Porque não adianta a gente estar pregando o Evangelho de Deus, que Jesus trouxe para todos nós, né? E, além de Jesus trazer o Evangelho de Deus, designou esse espírito chamado Allan Kardec, que nós conhecemos como Allan Kardec, para explicar melhor o que ele falou lá atrás, que as pessoas não compreenderam bem. Ele não podia falar tudo, que a ciência ainda não permitia, né? Então a gente precisa entender as coisas para saber o que está se passando com a gente. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Eu sempre falo aqui na escola que ninguém precisa deixar de ser católico se gostar do catolicismo, protestante, ninguém precisa deixar, umbandista, ninguém precisa deixar, candomblessista, não precisa deixar, mas estude a doutrina do Espírito. Sabe por quê, gente? Porque é a única que vai te mostrar, quando você desencarnar, o que acontece com você no mundo espiritual, como é que você vai estar. Porque as pessoas pensam que você desencarnou, que o nome é desencarnar e não morrer, as coisas vão ficar mil maravilhas. Não vai. Se a gente tem mais problemas de doença aqui na Terra, problemas de animosidade com as pessoas, nós vamos sofrer no mundo espiritual, mesmo quando estamos sofrendo aqui. Porque o corpo só muda de corpo. Corpo de carne para o corpo espiritual. Então é preciso estudar, gente, o bem de todos nós. Bom, hoje, mais uma vez, estamos recebendo o Floriano, nosso irmão. Tenho como irmão que a gente escolhe, né? Mas somos irmãos, porque somos filhos de Deus, de qualquer maneira somos irmãos, né? Todos nós somos irmãos. E é sempre um prazer receber o Floriano aqui. O carinho, o amor que ele traz, a simplicidade das suas palestras, mostrando com clareza o que a doutrina dos Espíritos vem nos mostrar, sem rabuscar muito. Se não adianta falar coisas difíceis, que a gente não vai entender mesmo. Aí vai dizer, gostou? Gostei. Fala que é uma maravilha. Você entendeu? Não entendi nada, mas gostei. Então, é simplicidade, gente. Então, vamos orar. Vamos, nesse momento, pedir ao nosso Senhor Jesus e derrame sobre todos aqui presentes as suas luzes benfazejas,
trazendo paz, harmonia, harmonizando os nossos pensamentos, tranquilizando o nosso interior, trazendo a paz há tanto tempo perdida, que possamos agora, numa nova busca da nossa vontade de nos melhorarmos, entender esses ensinamentos maravilhosos que o nosso Senhor trouxe. E os nossos queridos mentores, nossos irmãos, companheiros da Mansão Paz que nos tutelam aqui, possa mais uma vez estar sentindo em todos nós essa vibração de amor e que o protetor do nosso irmão Floriano, juntamente com os demais trabalhadores da Escola Espírita, o envolva para que ele possa passar com clareza, com paz e harmonia o tema da noite. Graças a Deus. O tema, apesar da frase ser pequena, ele é muito extenso, né? Explicação de alguns fatos considerados sobrenaturais. Ele é extenso porque ele envolve conhecimentos muito profundos e que nós vamos tentar colocar aqui de forma que a gente possa entender. Kardec, quando ele codificou a doutrina, né, ele foi um espírito talvez um dos mais valiosos do mundo, porque ele veio para mudar a humanidade toda. Alguns fundamentos são muito importantes. Eu ficava sempre me questionando por que as pessoas não aceitam a reencarnação. Porque ela muda tudo. Ela muda você, né? Poxa, eu estou reencarnando porque já vivi em outra época. E sofro hoje, ou sou feliz hoje, pelo que eu fiz ontem. Mas também já estou sendo responsável pelo que eu vou ser amanhã. Então, a reencarnação te traz uma grande responsabilidade na sua vida, na sua reencarnação. Nas outras doutrinas, não. Você morreu, acabou, né? Vai ficar dormindo, esperando os dias. Você imagina nós que estamos aqui, se fosse só sem reencarnação, a gente estava mal. Para conseguir o reino dos céus, eu acho que nenhum de nós conseguiria. Eu tenho certeza que eu não conseguiria ir para o reino dos céus nessa reencarnação. Já acerto já, mas já fiz muita besteira. Para que te eleve a uma condição de anjo, então a reencarnação muda tudo. E uma outra coisa que Kardec falou para nós, que também está dentro do estudo de hoje, é o mundo espiritual. Não se considerava um mundo espiritual que possa influenciar em nós encarnados e no mundo material. Eu estava até, ele falou de Sócrates e Platão, né? E por coincidência eu botei as folhas dentro de um livro de Sócrates e Platão que eu comprei, que eu estou lendo, e ele falava que tudo aqui é uma cópia imperfeita do que há no mundo espiritual. Olha, né? O mundo espiritual. E é baseado nisso que a gente vai começar a nossa conversa. Primeiro, que nós somos espírito, perispírito e corpo físico. O espírito, eu tinha uma colega lá no outro centro, e lá tem muitos grupos de estudo, e cada grupo que ela ia, né, ela chegava para o coordenador: onde fica o espírito? Na cabeça, no coração, fica onde? Até que um dia, infelizmente, ela bateu no meu grupo, né? Onde fica o espírito? Eu falei assim: o que é espírito? Princípio inteligente do universo, foi o que os espíritos falavam. Mas, poxa, ainda está difícil de compreender, né? Princípio inteligente do universo. Uma centelha. Olha, uma centelha. Essa centelha não quer dizer que ela esteja numa dimensão só. Porque essa centelha é o princípio inteligente do universo, por isso somos filhos de Deus. Então a gente não está preso numa dimensão. O espírito. O perispírito e o corpo físico estão. Por isso
que o perispírito e o corpo físico é formado da essência daquele planeta, da onde o espírito está. O espírito não é essência de planeta nenhum, né? Porque se definiu que no universo tem Deus, espírito e matéria. Então, o corpo físico é matéria e o perispírito também é matéria, diferenciada, mas é matéria. O espírito, não sabemos muito bem. Aí os espíritos mais evoluídos falaram o quê? É alguma coisa. E Deus, fazemos a mínima ideia. Ainda a nossa ideia de Deus é muito acanhada, até pelas religiões que já tivemos em muitas reencarnações, né? Um Deus que cria pela sua vontade essas galáxias. Da última vez que eu vi na revista científica, o Hubble tinha cadastrado 46 milhões de galáxias. Galáxias. E a gente ainda acha que Deus veio à Terra, né, sujou a mão no barro e soprou para criar o homem. Então, nossa ideia de Deus ainda é muito acanhada. A gente não acredita nem na providência dele. Às vezes sofremos com medo, né? Ficamos com depressão, porque não acreditamos em Deus. Não temos ideia da sua providência. E Ele sempre vai estar com a sua providência em todos nós. Mesmo que essa providência nós não entendamos, né? Mas a providência divina é uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem. Baseado nisso, todos os fenômenos que a gente falou na antiguidade, que eram sobrenaturais, e ainda se fala isso, né? Ele se baseia justamente nesse perispírito. É um corpo físico, né? Com essa matéria etérea, igualzinho ao meu corpo atual. Quando na erraticidade, ele pode ter a imagem que ele quiser. Então eu tenho o espírito para se comunicar, que eu não sei aonde está, tá? Em alguma dimensão. Ele precisa de uma matéria mais sutil para chegar na matéria grossa. Então ele vem, se comunica com o perispírito, os perispíritos se comunicam com o corpo físico. Mas isso é tão rápido que a gente não consegue calcular. Você machuca o braço, sente a dor vai para o perispírito, o espírito sente a dor. Por isso que existe o perispírito e o corpo físico, para esse princípio inteligente, porque não falaram que já era inteligente, falaram que era um princípio. O princípio inteligente, como toda inteligência, precisa evoluir. Então, ele precisa desse mecanismo de estar nessa vivência com a matéria para evoluir. Então ele sofre, sente dor, né? Essas coisas todas. Então, a causa primária de toda manifestação mediúnica ou manifestação de visão, de transporte de qualquer coisa, está ligado ao perispírito. Esse perispírito é fluídico. Ele pode... Boa noite, pode entrar. Boa noite. Ele pode se afastar do corpo físico, mas se afastar muito, pode ir para o Japão. Ele pode ir até outro planeta, vê só, é muita distância, mas não se desliga do corpo físico. É muita distância ir para outro planeta, né? Nossos cálculos, né? Ir para a Lua já seria bem distante, imagina para outro planeta. E o perispírito pode fazer isso, né? Então, eu trouxe mais ou menos escrito para a gente analisar cada pedacinho desse, tá? Vou ver se dá tempo. Aí ele fala aqui, como a gente já falou, pega meu óculos, é o meu emprestado? O perispírito é um corpo intermediário entre o espírito e o corpo físico, a gente já falou. É por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com o desencarnado. E por seu intermédio que se operam no homem fenômenos especiais, cujas causas fundamentais não se encontram na matéria tangível, que por essa razão parecem sobrenaturais. É nas propriedades e na irradiação do fluido perispirítico que se tem a procurar a causa de todos os fenômenos ditos sobrenaturais. Então isso a gente já conversou, né? O perispírito intermediário, tá?
E quando acontece fenômeno, a gente acha que são sobrenaturais. A gente vai começar com dupla vista ou vista espiritual. O que significa isso? Você às vezes vê um espírito. Isso acontece muito quando um ente querido desencarna, né, e aparece para você. Você vê um espírito. Né? Ele vai lá te visitar rápido, mas vai. Né? Ou então você está entrando na casa de alguém e vê um espírito. Pode acontecer. Graças a Deus, comigo acontece muito pouco. Porque ver espírito não é legal. Porque nós estamos no planeta de prova e expiação, né? Vai ser mais difícil você ver um espírito puro, mas acontece. Algumas ocasiões acontece. Eu estava no quartel, não era espírita ainda, né? Eu passei a ser espírita, eu tinha quase 19 anos. Minha mãe que me levou para o espiritismo, porque eu não aceitei nem o catolicismo, nem o protestantismo. Meu pai era protestante e minha mãe era católica, é uma coisa boa, né? Aí, eu estava no quartel lá no Dragotá. Alguém já passou lá? Antigamente não tinha aquela rua que passava, acabava no quartel. Eu estava de serviço e no Dragotá tinha um serviço de agentes especiais. E eu ficava no portão. Quando foi lá para as 11 horas, chegou uma senhora. Eu estava com a pranchetinha, fui até a corrente, portão lá fechado, o soldado lá com a arma já apontando para ela, que o negócio lá era feio, né? Tinha acabado de sair da ditadura. Aí eu falei assim, minha senhora, o que a senhora deseja? Ela falou assim, não, porque lá, eu moro naquela casa, aí apontou para o morro. Poxa, me apunhalaram, me mataram, mas ela falava dando nomes completos, eu achei diferente, né? Aí eu falei, tá bom, minha senhora, eu vou chamar o sargento para falar com a senhora, né? Eu dei uns 3 passos, falei, o sargento é muito bruto, isso deve ser negócio de espírito, falei assim. Algum problema espiritual que ela tem, achei até que ela era meio doida, né? Falei assim, o sargento vai maltratar ela, eu vou conversar com ela, quando eu voltei, cadê ela? Né? Só que lá é amplo, é tudo aberto, é um campo, né? Tem a praia, mas eu dei 3 passos, não dava nem que ela fosse correndo, né? Mas eu não era espírita, né? Não entendi. Mas aquele espírito se fez presente para mim, eu olhei como se fosse uma pessoa encarnada e falou comigo. Né? Olha só. Como vocês acham que eu a vi? Não foi pelos olhos da carne, foi pelos olhos do espírito. É a vista espiritual. Quer ver uma coisa que acontece? Você está sentado na cadeira, numa reunião mediúnica, aí você fala assim para o coordenador, para o dirigente. Tem um espírito aqui, que é assim, 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 né? Só que ele está atrás de mim. Como é que eu estou vendo? Eu não tenho olho nas costas, né? Então, a vista espiritual é a vista do espírito, pelo perispírito. Mas não tem, como a gente tem no corpo físico, um aparelho para ver. Nem tem a luz, que a gente só vê o que a luz reflete no físico. No perispírito, eu vejo, mas vejo em todo o ser. É como se meu perispírito expandisse. Existe a luz espiritual que está ligada ao meu perispírito, eu não preciso de luz para ver. E vejo nitidamente, com detalhes, sem ter um órgão. Olha a dificuldade para a gente, né? Não tem um órgão. Então, quando você utiliza a vista espiritual, você não tem um órgão específico. Você vê. Né? Vê no ser, todo ser. A gente fala assim, vê pelo ser todo, simplesmente vê. E vê com a nitidez que é maravilhosa. Né? Então ele fala aqui, o espírito vê ou ouve, sente por todo o seu ser. Tudo que se encontra na esfera de radiação do seu fluido perispírito. Então, ele vê do jeito que quer. Na dupla vista, ou percepção pelos sentidos psíquicos, ele não vê com os olhos do corpo. O que às vezes nos engana. Porque quando eu estou olhando com a dupla vista, eu acho que eu estou vendo com meus olhos. Não faço diferença, né? Parece que eu estou olhando com meus olhos. Mas se eu fechar os olhos, eu continuo vendo. Aí você tem certeza que você não está vendo pelos olhos, porque você fechou e continua vendo com aquela nitidez, né? Muitas vezes por ar, dirijo o olhar para o ponto
que lhe chama a atenção. Vê com os olhos da alma, e a prova está em que vê perfeitamente bem com os olhos fechados. E vê o que está muito além do alcance do raio visual. Isso significa o seguinte, que eu posso ver uma coisa que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Quando eu olho, por quê? Momentaneamente eu vou ficar sem atividade no corpo físico, o espírito vai lá, vê, e volta numa rapidez e você viu. Só que viu a muita distância. Isso aconteceu comigo. Eu estava assim numa reunião, né, e eu tenho a mediunidade de cura. Aí a gente estava pedindo por um senhor da rádio que estava internado. Aí o dirigente estava pedindo por ele. E a gente estava, na verdade, numa reunião de estudo, mas começou orando por ele. Eu fui, né? Quando eu vi, eu estava lá dando passe no rim desse senhor. Só que eu devo ter ficado branco, né? Todo paradão ali, e meu filho estava do lado. Meu filho deve ter olhado para mim, depois ele confirmou, me viu todo branco, parado, sem fazer nada, começou, pai, né? E eu escutava aquela voz, eu estava lá, eu escutava aquela vozinha longe, né? Pai. Aquilo foi indo, acabei voltando. Aí quando eu voltei, era ele me chamando. Então você vê só, eu estava lá, o que eu estava vendo com a vista espiritual. Meu espírito desdobrou, não estava dormindo, mas se estivesse dormindo aconteceria a mesma coisa, né? Quando a gente dorme, a gente vai ver, conhece amigos, né? Vai à reunião, às vezes tem acesso até coisas que vão acontecer, né? Você também com a dupla vista, você pode ver coisas que irão acontecer, ou coisas que estão acontecendo naquele momento a muita distância, né? Então a dupla vista nos faculta isso. Eu tive essa experiência. Meu filho ficou me chamando, achando que eu estava passando mal, né? Devo ter ficado meio branco, já sou branco. Porque o que acontece? Quando você se afasta do corpo, dependendo da ação e do que você vai fazer, não tem problema nenhum. Mas para quem estava olhando, né? Estava pálido, estava sem se mexer, né? Eles tiveram a dupla vista durante o sono, mas juntando com seu sentimento, com as coisas do dia a dia, eles tiveram uma formação na mente dele diferenciada. Isso é milagre? Não é milagre. Isso é uma coisa normal. Nós somos espíritos que influenciamos em todas as comunicações que recebemos, né? E tudo que vemos. Então, eu, por exemplo, tive um sonho. Eu ia buscar minha avó lá em Araruama. Tive um sonho, olha, mas um sonho cheio de detalhe. Eu chegava a
eu e meu pai, eu chegava a ver pedacinho do nosso corpo no acidente de carro que a gente teve. Aí chegou no outro dia, eu não contei para ninguém. Eu falei assim, agora eu tenho que ir lá. Eu falei, não, eu acho que a gente tem que ter fé em Deus. Estou fazendo um bem, eu vou, fui, não deu nada. Então, se eu acreditasse na dupla vista, né, é claro que eu devo ter visto um acidente. Mas com as minhas preocupações já, da minha avó tá passando mal, de trazer para cá, né, essas coisas todas, eu confabulei na minha mente e criei aquele acidente. E vi como se fosse realidade. Mas na verdade não era realidade nenhuma. Mas pode acontecer da gente ver uma previsão futura. Pode ter acontecido. E pode ter acontecido. Então a gente tem que ter cuidado com a dupla vista. Mas a dupla vista sempre é isso. É o perispírito se emancipando do corpo, entrando em contato com o mundo espiritual. Aí ele está mais livre, sua percepção aumenta. Ele pode ver porque foi lá e viu. Ele pode ver porque viu no futuro, entre aspas, tá? Ele viu alguma coisa. Pode ter visto no passado, né? Tudo é relativo. Mas é sempre a questão do perispírito. Então não há milagre nisso. Ah, eu sonhei com isso que aconteceu lá na Inglaterra e aconteceu mesmo. Não tem milagre. E nem por isso você é uma pessoa super especial. Nós somos pessoas comuns. Todos nós temos dons, né? Uns mais específicos, outros mais delatados, né? Outros em menores condições, ainda rudimentares, mas a questão da dupla vista é inerente a todos. Você dormiu, o espírito se afastou do corpo, você tem acesso à dupla vista. Está mais ou menos? Pergunta que não entendeu. Pode perguntar. Se eu não souber responder. Pode falar. Um acontecimento traumático pode dar esse tipo de dupla vista? Olha, pode. Tudo que provocar seu afrouxamento do perispírito do corpo físico, pode. Eu sofri um acidente quando eu era mocinha e eu vi um acidente acontecendo de outra perspectiva. Eu estava do outro lado da calçada, vendo tudo acontecer, vendo as pessoas. Você está descrevendo exatamente a dupla assim, vista. Aí juntou gente, já morreu. Ué, eu estou aqui? Opa, vou voltar para o meu corpo. Eu rapidinho, estava lá de novo. Sem verdade. sentir dor, sem sentir nenhum desconforto. Não. Só uma sensação assim de formigamento o tempo todo. É o que acontece quando as pessoas estão em coma ou sofreu um acidente muito grave, né? Ele vê o corpo do alto, né? Ele está olhando assim, meu corpo está ali, né? Os médicos. Às vezes os médicos falam coisas que não deveriam falar. Porque está traumatizando o espírito, está escutando e vendo tudo. Então, toda vez que houver um afrouxamento do seu perispírito em relação ao seu corpo físico, você tem acesso à dupla vista. Não, foi real. A visão do quartel não pode ter sido a ectoplasia? Não, a gente vai até falar nisso. Tá. Porque esse perispírito, a gente pode falar, pode misturar tudo, né? Porque o que acontece? O espírito, se ele quiser aparecer para mim, ele tem uma condição no perispírito que ele pode condensar. O vapor não se condensa em gelo, se eu quiser. O vapor da água vira água e vira gelo, né? Enquanto vapor eu consigo tocar nele? Não. Às vezes, se for muito rarefeito, eu nem percebo, né? Já viu quando você bota alguma coisa numa garrafa e ela escorre por fora? Você não estava vendo aqueles vapores da água, mas ele estava ali quando bateu, ou numa coisa mais fria ou numa coisa mais quente, ele se condensou em água, né? Você não estava vendo. O perispírito é assim. O espírito desencarnado ou o encarnado, está meu mentor lá de madrugada aparecendo para ele. Né? Aí, o que eu faço? Eu saio com meu perispírito carregado de fluido. Chega lá, eu falo assim, não, quero que meu espírito, meu perispírito se condense. Ele vai se condensar. E às vezes ele vai se condensar de você poder tocar. Tal a condensação. Pode ser também, eu chegar lá, eu não quero me condensar. Eu vou mudar as moléculas do meu perispírito. Aí já é um espírito mais evoluído, com conhecimento, ele pode mudar
a estrutura molecular do perispírito e se condensar na sua frente. Agora, isso é interessante, mesmo ele se condensando, só vê quem ele quer. Não é todo mundo que vê, não. Se tiver numa plateia aqui aparecer um espírito e se condensar aqui, ele só vai aparecer para quem quer. Quem quer, ele quer que veja. É interessante isso, né? Você vê, ele está condensando o perispírito, mas só vê quem quer. O Cristo é um exemplo disso. Ele apareceu para quem ele quis. Para quem ele quis. As outras pessoas passaram por ele e não viram, né? Então, existe essa questão. Mas mesmo eu aparecendo para você em perispírito condensado, você vai sentir uma diferença, porque não é carne. Ele não é carne, mesmo que você toque, não é carne. Você vai olhar para os olhos, mas existe alguma coisa diferente da gente que está encarnado. Você vai sentir essa diferença nos olhos, ou na textura da pele. Alguma coisa vai te dizer que aquilo é diferente, se você prestar atenção, né? Porque por mais que ele se condense, ele não é carne. Então vai existir uma diferença de nós encarnados, né? Isso é interessante. E tem pessoas que veem espírito, como o Chico Xavier, né? Que não fazia a menor diferença de quem era encarnado e quem era desencarnado, porque ele via com tanta nitidez que ele não conseguia diferenciar. Mas, se ele olhasse profundamente, principalmente nos olhos, ele ia ver que era espírito, né? Assim ensinam os espíritos. Então, essa é uma parte interessante, né? E lembrando que a gente encarnado também pode fazer isso. Dormiu, você vai lá, se condensa, né? Até a questão daquele padre, né, que veio defender o pai, né? Ele estava fazendo uma exposição na igreja, de repente, Santo Antônio. Aí ele dormiu lá, apareceu lá. O pai dele estava sendo julgado, apareceu tão fisicamente que acreditaram. Foi por isso que ele se tornou anjo, né? Da igreja. Apareceu. Santo Antônio. Acho que é Santo Antônio. É. Então, você vê só, foi milagre aquele padre ter aparecido lá para defender o pai? Para a Igreja Católica foi, para nós foi fenômeno comum. E que acontece muito, não acontece pouco, né? Se você pegar tudo que acontece hoje em dia, não precisa ir lá na revista espírita não, que tem muitos casos, mas você vai ver que sempre existe um caso, mas tudo ligado a leis naturais do perispírito, né? As leis que Deus criou. Eu tenho que falar com vocês sobre catalepsia e ressurreições. Também está ligado ao perispírito. Ela falou em trauma, né? Quando o espírito tem um trauma muito grande e quer se afastar, ele se afasta do corpo. Só que ele leva tantos fluidos que o corpo fica com muito pouco. Quando isso acontece, né? Porque o que dá vida ao nosso corpo físico? O perispírito. Aí o que esse pouquinho que ficou, o que faz? Deixa o corpo no mínimo necessário para não desencarnar. Parece até que o batimento cardíaco sumiu. Isso é um fato tão assim, acontece com tanta separação desses fluidos vitais, que se demorar muito, começa a deteriorar as pontas dos dedos, as pontas dos pés, começa a dar mau cheiro, né? Isso não acontece só com quem tem essa doença, não. Pode acontecer com quem está muito grave no hospital. Até as pessoas falam assim, né? Poxa, está por um fio esse. E é verdade, porque o perispírito está ligado só por alguns fiozinhos, ele já se separou quase todo. Mas, por força da vontade dele, pode voltar o perispírito. Ou por força da vontade de alguém que tenha magnetismo. Ou que tenha um magnetismo moral, né? Como foi o caso de Jesus. Quando Jesus mandou Lázaro, levanta, meu filho, ele não aguentou, ele estava longe. Já estava quase afastado do corpo. Mas voltou. Porque se tivesse desligado do corpo, não teria voltado. Porque Jesus não veio ferir a lei de Deus, jamais faria isso. Ele veio cumprir a lei de Deus e explicar alguma coisa para a gente. Então, se tivesse desligado total, Lázaro não teria voltado. Mas, imagina o magnetismo de Jesus, né?
Quando ele falou, volta, meu filho, aí dele se não obedecesse, né? Voltou correndo para o corpo. Então, essa questão é muito interessante. Então, explica muitos casos. Tem um cantor nosso que faleceu, né? Que o médico estava viajando, quando voltou, ele tinha mesmo problema, parecia estar morto. E agora a gente já perde tanto tempo, agora já tem máquina que mede se tem batimento cardíaco, se tem atividade cerebral, para a gente, né, caracterizar. O Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso, né? Então, quando o médico voltou, mandou desenterrar, ele já tinha virado um caixão, unhado o caixão todo, porque acordou lá dentro. Você imagina. Mas não falou para ninguém da família que ele tinha essa doença. O Lucas também trouxe uma noiva que estava sendo enterrada, né? Ele ainda não era discípulo de Jesus, não. Estava procurando Jesus, né? Ele estava até com os romanos lá, né? Que ele era filho de um grande militar romano. E ele estava, viu, pediu para parar, né? Foi lá ver como é que era, a noiva tinha falecido. Aí ele foi olhar, ele começou a perceber, né? Olhou, o espírito estava ali perto. Aí olhou, estava meio ligado lá. Ele fez oração, né? Botou sua irradiação. Por que eu falo em radiação? Pegou o seu perispírito, expandiu até o espírito, o perispírito da doente, da falecida, vou botar assim para vocês entenderem, e fez com que ela retornasse. Foi uma ação fluídica, né? Tanto que depois que ele acabou ali, ó, ele deitou na bigorna, só acordou lá quando chegou na cidade. Quase que desmaiou de tão cansado que ficou. Então foi uma doação fluídica. Então ele expandiu o perispírito dele, envolveu o espírito da moça e fez ela voltar para o corpo, mas ela não tinha desencarnado ainda, né? Então, a catalepsia e a ressurreição, não existe ressurreição no ato dessa palavra. Apesar, né, que na época de Jesus usava-se muito ressurreição, mas com a ideia de reencarnação. Quem criou o termo reencarnação foi Kardec, para definir bem, para não se confundir mais. Eu esqueci, não pesquisei isso. Mas existe uma rainha, eu não sei se foi em 1200 ou em 900 depois de Cristo. Ela é que tirou da Bíblia essa ideia de reencarnação. Famosa, né? Depois vocês pesquisem para mim e me diz quando eu estiver aqui de volta. Ela mandava muito, né? O rei mandava muito. Ela não admitia reencarnar como uma vassala, como uma empregada. Então o que ela fez? Não, vai ter um concílio, né? O concílio alterava as coisas da Bíblia, vamos alterar. E assim foi feito. E até hoje. Apesar da reencarnação estar no Velho Testamento e estar no Novo Testamento, assim, especificamente com a questão de João Batista. Mas até hoje a lei não aceita, né? Mas vamos caminhando. Um outro são as curas. As curas também está ligado ao perispírito, né? Principalmente as casas espíritas, né? Que algumas vezes acontece a cura. No centro que eu frequento tem o passe especial, e outras casas tem cura à distância, né? Na nossa também, né? Dá o nome lá. Aqui é irradiação, que é a mesma coisa, né? Como é que processa isso? Também receber, o passe vai voltar e vai voltar. Não vai fazer a menor, né? Se não houver entrega, né? Então, e o ambiente também influi muito na questão da cura. Mas é sempre o espírito, né? O perispírito que vai receber esse magnetismo, né? A gente já estudou, tem centros de força, né? E tudo mais. E esse passe, ele pode ser só magnetismo, ele pode ser só do espírito. O espírito pode chegar
passe mesmo. E ela receber. Tem pessoas que ficam boas na reunião assim. Nem receber o passe já está bem. Né? Também está ligado à questão de merecimento, está ligado à questão de proposta de vida e outras coisas mais. E tem o passe misto, que é aquele que o espírito vai se utilizar do médium, né? Vem uma parte dele, vai potencializar o magnetismo do médium e vai atuar sobre o perispírito dela. Também vai atuar no magnetismo no perispírito do médium. Na minha casa, eu trabalho, né? Um espírito é médico, vem, atua pelo meu corpo físico, junta com minha força energética, magnética, com a dele, e faz o trabalho nas pessoas, né? No perispírito. Não tem corte, não tem nada, né? Tem casos, nem todos os casos, na maioria dos casos eu não fico sabendo, mas tem casos que a gente fica sabendo a resposta, né? Um caso é da filha dele aqui, do meu mentor. Eu estava novo nessa coisa, né? E a filha dele estava com problema no útero. Estava cheio de caroço, mioma, né? Mioma. E o médico queria arrancar o útero dela fora. O médico comum da Terra. O espírito foi lá, tirou, botou outro no lugar, olha só. Aí eu falei assim, caramba, eu achava aquilo assim tudo muito fantasioso, né? Poxa, tirou, botou, né? Mas só que agora eu tinha uma colega, né? A gente, né? Estava sempre junto. Eu falei assim, poxa, agora se isso for mentira, eu vou saber. Né? Porque você se sente em dúvida. Essa questão do perispírito, dessa atuação fluídica, o médium também que já está estudando fica em dúvida. A coisa é difícil, né? Por isso que tem que estudar muito e trabalhar muito. Mas é difícil, você se põe em dúvida. Você vê coisa assim fantástica. Spielberg ia adorar ver essas coisas, né? Ia criar com mais facilidade. E aí? E ele foi, depois de um certo tratamento, falou assim, não, agora pode ir lá fazer o espírito, que é médico, agora pode fazer os exames. Chegou lá, não tinha mais nada. Né? Aí vem eu, né? Pedi desculpa, perdão pela minha dúvida e passei a me entregar mais. Então, o que acontece? Foi tudo fluídico. Aí você vê só, o perispírito influencia no corpo físico? Influencia. Porque ele não cortou, não fez nada, ele fez no perispírito, que refletiu no corpo físico, e o corpo físico assumiu aquela nova forma. Né? Então, tudo questão fluídica, né? Tudo questão do perispírito. É por isso que existe a autocura. Né? A autocura é o quê? É você começar a se organizar mentalmente, né? Mudar a sua estrutura, porque sua mente é forte. Né? Como se você se desse um passe. E você se reestrutura e fica bom. O hospital em São Paulo, né, já está trabalhando com espiritistas, trabalha juntos. Fizeram experiência. Né? Nós vimos que o que dava passe melhorava muito mais rápido do que o outro que não levava. A mesma doença, o mesmo problema. Né? E isso foi tão bom que a coisa lá cresceu e a universidade já tem cadeiras ligadas ao espiritismo. Né? Ele estava até falando que já deu aula também, no fundão. E as coisas estão chegando lá. Né? Alguém tem alguma pergunta sobre cura, alguma coisa? Leona, Oi? tem uma pergunta que na verdade é para ela. Pode perguntar. Ela tem uma dificuldade, que às vezes ela ouve uma voz bem na mente dela que fala determinada coisa com ela, determinado assunto com ela, e muitas vezes essa coisa acontece, ela se depara com aquela situação, entendeu? E isso muitas vezes também traz dificuldade para ela, né? Traz problemas, assim, tal. O que poderia ser isso? Ela acha que ela tem algum problema, que é meio... A questão dela é uma questão mediúnica, né? Então, é uma questão mediúnica. Algum espírito está chegando perto do perispírito dela, porque funciona assim, o espírito chega, espírito nenhum entra em você, pega o perispírito dele, expande e envolve ela. Nisso ele fala as coisas para você.
E na verdade ele não só fala, você fica sentindo algumas sensações que você não compreende. Porque se ele envolveu, tudo dele foi junto, né? E ele fala a alguns médios, na questão você deve ser médio ou vai ser médio, né? Então você recebe essa fala. Mas eu te garanto uma coisa, você só recebe porque você quer. Se você quiser botar pé, você não recebe. Aí, porque tudo existe uma afinidade fluídica, perispírito a perispírito. Então, se você deixa receber essa influenciação, você escuta, mas se você também resolver não receber mais, né? A gente estava tratando uma menina lá e ela, de repente, lá tem maca. Aí na maca ela deu passividade ao espírito. E nada tirava o espírito. Aí esse que é médico que atua através de mim falou assim, por que você não fala com esse espírito igual você faz com o seu marido? Você acredita que em 1 minuto o espírito estava mais lá? Imagina como é que ela deve ser com o marido, né? Eu não sei, mas... né? Então você vê só, é uma questão de vontade, ó. Foram lá, deram passe nela, conversaram com ela, não conseguiu. Mas desde o momento que ela se tocou que ela pode, acabou a influenciação. Então, depois você conversa com ele aqui para se estruturar, para você começar a estudar, né? Para você compreender melhor isso e para você se fortalecer. A melhor maneira de fortalecer, primeiro, é no estudo e na oração. Mas uma coisa é taxativa. O espírito, a gente vai falar também um pouquinho de obsessão, como a hora está adiantada, eu já vou misturar tudo. Tá? Como é que se processa a obsessão? O espírito vai, pega seu perispírito, envolve ela. Envolve o perispírito dela. Né? Só envolve, ele cria uma atmosfera. Tá? Se ela gostar, e a princípio o espírito vai falar coisas, né, legais, né, ou coisas que ela deseja ouvir, pô, que ideia que eu tive legal, né? Aí se afinizou com ele. Aí ele vem e começa. Aí o que acontece? Vai chegar uma hora que ela vai até se acostumar com essa emanação fluídica. Ela vai sentir falta. Aí ele já está dominando mais. Aí ele começa a jogar ideia. O que esse espírito joga ideia nele, o dela fala. Ela ouve, porque deve ter uma mediunidade característica nesse sentido. Né? Ela ouve. Outras pessoas só iam escutar lá dentro da cabeça, né? Ou... Ele falou uma coisa boa, velho. Ele falou que a gente ia casar. Isso é bom. Eu estou falando de obsessão, mas pode ser um espírito protetor, você está entendendo? Eu estou falando aqui de obsessão porque é a minha matéria aqui, né? Mas pode ser um espírito protetor. Seu espírito protetor, nosso, fala sempre com a gente. A gente é que não escuta. Meu filho foi assaltado, eu falei assim, você não teve a intuição de não passar para aquele lugar? Ele falou, tive, pai. Foi seu protetor que falou. Né? Vai por intuição. Quem não tem mediunidade, sente aquele negócio nele. Ou nela. Mas quem tem mediunidade, escuta. Ou quem tem mediunidade mais aflorada, também é como se tivesse um pensamento lá dentro da sua cabeça. Quem não tem aflorada, acha que é seu pensamento. Mas é dos outros. Né? De outro. Mas quem já tem a mediunidade mais equilibrada, que já estudou, ele percebe que é um pensamento que está na cabeça dele e que não é dele. Né? Seja bom, seja ruim. Mas já percebe. Então, toda essa questão é uma questão fluídica. Mas sempre depende da minha vontade. Por isso que não existe milagre. Né? Depende da minha vontade. Se eu quiser, eu deixo acontecer. O espírito obsessor só faz mal a gente porque a gente deixa. Ele não consegue fazer mal. Vou te dar uma ideia. Se eu chegar e der um tiro na minha cabeça, e vou aparecer lá no mundo espiritual com o maior buraco na cabeça. Se vier outro e me der um tiro na cabeça, eu apareço lá bonzinho. Porque só eu posso fazer mal a mim mesmo. O obsessor, ele vai te iludindo, né? Vai conquistando, sabe? Vai fazendo até que você começa a aceitar as ideias, porque você acha que é seu pensamento, mas não é. Aí você começa a fazer as coisas que ele manda, ele vai te dominando. Chega uma hora, ele anula a sua vontade, quem manda sou eu. Aí já está num caso de obsessão grave. Quando é um tipo de obsessor
que a gente tem medo, a gente não quer, quando ele vem para maltratar, entendeu, a gente não quer e mesmo assim ele já tem essa força. Esse obsessor é ligado a você do passado. Porque tem um obsessor que passou por mim e não gosta, tem um obsessor que uma pessoa lá de outra doutrina mandou para me perturbar, né? Tem um obsessor que eu estou fazendo um trabalho no bem e ele não quer, né? Tem um obsessor que eu venho para a doutrina espírita, mas ele não gosta de espiritismo. Tem. Agora tem um obsessor que é aquele que eu fiz mal no passado. A minha questão de culpa, eu fiz mal a ele no passado. A minha questão de culpa me liga a ele. Aí por mais que eu ore, isso aí vai vencer um dia. Ora bastante por ele, entendeu? Alguns casos que a gente conhece, um caso é do Dr. Bezerra. E o outro caso é do Divaldo, né? O obsessor, o Máscara, né? Só largou ele depois que ele pegou uma criancinha que era ligada a ele. Olha só. Adotou aquela criança, que o Divaldo tem um carinho com as crianças, adota como se fosse filho, e trata como se fosse filho, e aquela monte lá, hein? E era a mãe do obsessor. E era a mãe do obsessor. Então você vê só, existe a caridade e a fraternidade que vai curar nossos males. Esses obsessores são obsessores ferrenhos. 2 No minutos. caso de sonhos, você está dormindo e um obsessor vem, te machuca, e você sente o que está acontecendo. Nesse caso, como é que você vai reagir? Olha só, eu vou te dar uma Você ideia. sabe que está acontecendo. Eu estava no sono e vi uma menina sendo atacada por um cachorro louco desse tamanho. Aí cheguei lá, foi até bonito. Cheguei lá, né? Chegou a sair raios da minha mão assim. O cachorro foi embora. No outro dia foi dormir, quem que o cachorro veio atacar? A mim. Acordei rapidinho. Acorda que ninguém te segura. Nós estamos encarnados e o afastamento do obsessor, a encarnação é um favor para a gente, né? Acorda, né? E quando acordar, faz uma oração. Um outro tempo eu andei sendo obsediado por um espírito mulher que queria me namorar durante a noite, né? Eu cheguei a falar com o presidente da minha casa, falei, está acontecendo isso, rapaz, de vez em quando vem. Aí eu falei assim, ele falou, já aconteceu comigo também, essas coisas, né? Ora por ela. Eu falei assim, não. Eu agora vou dormir já esperando. Olha só, vou dormir esperando. Quando chegar eu vou fazer oração. Estou te falando uma coisa que eu vivenciei. Aí, quando chegou eu fiz oração, nunca mais vi. É um fato que eu vivi, né?